A decisão mais difícil de Davi. Deus, através do profeta Gade, mandou que Davi escolhesse uma punição dentre 3. Porém, a escolha não era fácil, pois as 3 eram terríveis. A primeira consistia em uma fome que duraria 3 anos. A segunda era 3 meses de perseguição pelos seus inimigos. E a terceira, em 3 dias de uma peste terrível. Mas o que Davi fez de tão grave para que o Senhor lhe colocasse nessa prova? Antes de eu te contar o que aconteceu e qual foi a escolha que Davi fez, eu te peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Antes de mais nada, é preciso esclarecer algo simples, mas que gera muita confusão à primeira vista. É o seguinte: o livro de Crônicas nos revela que Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a realizar a contagem do povo. Por outro lado, o livro de Samuel diz que Deus estava irado com o povo e que por isso levou Davi a prejudicá-los, fazendo com que Davi fizesse a contagem do povo. Ora, um livro fala que foi Satanás que fez isso, e o outro diz que foi Deus. A Bíblia não se contradiz, então qual a explicação para isso? É simples. De fato, Deus estava irado com o povo. Não sabemos qual o motivo, mas sabemos que era grave o bastante para provocar a ira do Deus vivo. Então, como nada acontece sem a anuência de Deus, Deus permitiu que Satanás levasse Davi a realizar o censo. Satanás não precisa de motivos para querer prejudicar o povo de Deus. Ele vive e trabalha para isso. Tal como fez com Jó, ele quis fazer com Israel, trazer desonra e dor, mas precisou da permissão do Senhor. E Deus permitiu porque ele estava insatisfeito com o povo. Esclarecida essa parte, prossigamos. Então Davi deu a Joabe, o comandante do exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois de 9 meses e 20 dias, retornou a Jerusalém, ele e seus oficiais, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei o total de homens capazes para o serviço militar em Israel e em Judá. Mas como Joabe desaprovava a ordem do rei, ele não fez a contagem nas tribos de Levi e de Benjamim. Depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade o seguinte: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, então, Gade foi falar com Davi e contou o que Deus lhe tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus que nos castigue, pois ele é misericordioso. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar segurando sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas com pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Então Davi orou assim ao Senhor: só eu sou culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais vinham falar com ele. Então ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu:
Eu vim para comprar esta terra e construir nela um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Obrigado, mas não aceito. Eu vou pagar por tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por preço justo. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. E orou a Deus, e Deus o respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse sua espada na bainha, e ele obedeceu, e a peste acabou em Israel. Porém, você deve estar se perguntando, qual o problema de se fazer uma contagem do povo? Por que Deus castigaria tão severamente o povo pelo simples fato de Davi ter realizado um censo? Primeiramente, devemos lembrar que Deus estava insatisfeito com a conduta do povo, pois a Bíblia nos informa que Deus estava irado, então o povo não estava inocente. Ok, mas em relação a Davi, por que Deus usaria essa circunstância para punir o povo? Foi porque Davi pecou no coração dele quando resolveu contar o povo. Joabe ainda tentou alertá-lo, mas ele não quis ouvir. Ele foi movido por um sentimento de autossuficiência chamado jactância, ou seja, ele quis conhecer a sua força militar se esquecendo de quem é que sempre deu vitória a Israel, até mesmo nas vezes em que aos olhos humanos seria impossível a vitória. No coração, Davi havia pecado, e Deus sondava o coração dele e conhecia suas intenções. Porém, Davi se arrependeu e pediu perdão. Mas, assim como o pecado estava feito, a consequência do pecado também haveria de acontecer. Mas, conhecendo as infinitas misericórdias de Deus, Davi preferiu ser castigado por ele do que por homens, e clamou ao Senhor, e o Senhor cessou a peste. Alguns confiam em seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Davi aprendeu isso na dor. Nós, porém, podemos aprender pela palavra de Deus. Devemos depositar nossa confiança no Senhor a cada dia, pois sem Ele, nada podemos fazer.